Olá a todos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de história. Nós vimos uma introdução à história, né? Alguns números romanos, a linha do tempo, antes de Cristo, depois de Cristo, né? Por isso que nós estamos no ano 2021 depois de Cristo. Nós vimos as fontes que os historiadores utilizam para estudar, então, vamos dizer assim, agora a gente vai começar o capítulo 2. Vamos falar sobre a pré-história, a formação das sociedades, a evolução do ser humano. Mas, antes de tudo, a gente precisa entender o que foi o Big Bang. Opa, deixa eu só voltar aqui. A gente precisa entender o que foi o Big Bang. Bom, o Big Bang ele é uma teoria ainda, né? Ele é uma teoria científica. Então significa que, vamos dizer assim, é 100% comprovado? Não. Por isso que ainda a gente fala que é uma teoria. Mas justamente por ser uma teoria científica, não é que é à toa. Os caras estudaram. Então vamos dizer assim, está uns 70, 80% dessa teoria pronta. Faltaria ainda uns 20% para ela deixar de ser teoria e realmente ser chamada, vamos dizer assim, de tipo verdade. E a ideia do Big Bang é explicar como funciona o universo. Só que se vai explicar como funciona o universo, é normal que se explique de onde ele veio, ou seja, a criação do universo. Então, nessa teoria do Big Bang, teria ocorrido uma explosão, onde era tudo energia ainda. Com o passar do tempo, as coisas vão se modificando, até que ocorre, por exemplo, a formação do Sol, dos planetas e assim por diante. Essa explosão, Big Bang, foi quase 14 bilhões de anos atrás, ou seja, né, 13,7 bilhões, é muito tempo. E um desses planetas formados após o Big Bang foi o planeta Terra. E nesse planeta Terra existia um supercontinente. Então deixa eu tentar mostrar aqui o mapa. Todos os continentes eram unidos. Opa! Todos os continentes eram unidos. Ou seja, não é que nem hoje. Tem América, Oceania, Ásia, Europa, África. Não. Na verdade, era tudo junto. Os continentes eles vão se modificando, vocês vão ter também em geografia. E depois se muda, né? Se divide em duas partes, uma é a Laurásia, outra a Gondwana. E com o passar do tempo, esses continentes que vão cada vez mais se modificando, eles chegam na Terra como nós conhecemos hoje, os 5 continentes. E nesses continentes, vários animais surgiram, como por exemplo, já devem ter ouvido falar, né, dos dinossauros. Os dinossauros eles viveram milhões de anos antes do ser humano, ou seja, né, é só na história em quadrinho, no filme e tal, que tem lá o dinossauro, o ser humano. Na vida real isso não existiu. Mas os dinossauros, eles deixaram de existir. Na verdade, vamos dizer assim, eles se modificaram. E a grande maioria dos dinossauros hoje são o que nós chamamos de aves. Então, tipo os pássaros, assim por diante. Se a gente pudesse, entre aspas, voltar no tempo, né? Eles eram os antigos dinossauros. É que muita gente às vezes confunde, acha que o dinossauro é tipo Jurassic Park, parece um lagartão. Mas quanto mais se estuda, mais se descobre, por exemplo, que os dinossauros, inclusive acho que até o Tiranossauro Rex e tal, tinham penas. Então, né? Vamos dizer assim, os dinossauros se transformaram. E lá atrás, muitos milhões de anos depois que os dinossauros já tinham deixado de existir, o planeta Terra estava bem diferente, surge um primata e ele também se modifica. E ele vai dar origem ao ser humano. Ou seja, o dinossauro mudou, o ser humano mudou, as espécies elas mudam, elas se adaptam ao local. Ou seja, vamos pensar assim, tipo um lugar é mais quente.
Então o animal tende a ter poucos pelos no corpo. O lugar é mais frio, o animal tende a ter mais pelos no corpo para se proteger do frio. E aquele, por exemplo, nascer lá no frio e não tiver pelo no corpo, provavelmente ele vai morrer, não vai passar geneticamente para os filhos dele essa situação. É igual, né? A gente se parece com o pai, com a mãe, esse tipo de coisa. Isso é genética. Ou seja, é um processo de seleção natural. Aquele que estiver adaptado aonde ele nasce, onde ele vai viver, ao local, ao meio ambiente, ele sobrevive, vai ter filho, o filho vai ter filho e assim por diante. Quem não se adapta, morre. E aí, lógico, né, não tendo filho, não tendo nada, não passa essa genética para frente. Então, aqueles que sobrevivem são os que estão adaptados a algum lugar. Quem desenvolveu ah, o que era chamado, né, teoria da evolução foi Charles Darwin. Hoje, cada vez mais se comprova o evolucionismo, né, não é mais uma simples teoria. E, na verdade, muita gente até falava que o ser humano descendo do macaco, aquela história tipo tinha um macaquinho, ele vai tipo levantando tal e vira o ser humano. Não, não, não é muito por aí não. Deixa eu só. Peraí, deixa eu voltar aqui para mostrar o gráfico. Lá atrás tem um ancestral comum que ainda é desconhecido, está ali embaixo na árvore. Ou seja, milhões de anos atrás tinha um primata, alguns falam que parecia tipo um ratinho, alguma coisa assim. E esse animal ele evolui, ele cresce, ele se modifica e assim por diante. Então vai dar esse pequeno animal, com o tempo ele vai dar origem ao ser humano e também aos macacos. Então até muita gente brinca que vão dizer assim, é como se o ser humano tipo não tivesse evoluído o macaco, né? Na verdade o ser humano e o macaco têm o mesmo ancestral. Entre aspas, é como se fossem primos. Inclusive, o ser humano ele tem a mesma quantidade de pelos que um chimpanzé, por exemplo, mas os pelos são mais finos e tal, não aparece, né? Não, vamos dizer assim, não dá para ver. Mas é muito próximo o DNA do chimpanzé com o ser humano. Então está muito claro assim que os dois têm o mesmo ancestral, esse tipo de situação. De qualquer forma, opa, 8 milhões os antepassados humanos, 2 milhões surge o gênero Homo, que é o gênero que pertence aos humanos, os humanos modernos 200 mil anos atrás, e os humanos iguais a nós há 50 mil anos atrás. Então, os humanos, vamos dizer assim, a nossa espécie, Homo sapiens. Primeiro de tudo, todo ser humano é um Homo sapiens. Então, o ser humano pertence a essa espécie. Então, se você é um ser humano, você é um Homo sapiens. E os outros hominídeos, né, tal, eles deixaram de existir em algum momento. Então, muita gente, às vezes, até pensa como mas milhões de anos atrás os caras eram tipo um macacão, viviam nas cavernas e tal. Eles simplesmente, entre aspas, deixaram de existir e o Homo sapiens dominou tudo, dominou a Terra inteira, lógico, o ser humano. Onde que surge o ser humano? Ele surge na África, mais ou menos 150 mil anos atrás. O que significa Homo sapiens? É o homem que sabe, né? O ser humano que raciocina, que pensa. Nós, como o ser humano surge na África, ou seja, todo ser humano tem no seu antepassado, tipo o tataravô, assim, aquele muito antigo, são todos africanos, obviamente negros. Provavelmente nesse processo de lá atrás, assim, quando eram hominídeos, né, eram meio que macaco, meio que ser humano ainda, eles alguns eles deixam de perder pelo, principalmente por causa de calor na África e tal. Ou seja, tem uma situação que é a melanina, né, a nossa pele ela escurece. Ou seja, se você acaba perdendo um pouco de pelo, vamos dizer assim, é normal que a pele se queime no sol e que ela escureça. Então, todos os Homo sapiens, provavelmente não, certeza, né, eles são negros. Quando eles surgem ali na África, eles são negros. E o que vamos dizer assim, o que altera? Bom, esses Homo sapiens, seres humanos negros que surgem na África, eles vão se espalhar pelo mundo. Quando eles chegam na Europa,
lá é mais frio. Então, a melanina, vamos dizer assim, a pele não se queima no sol. Então, ela embranquece, ela fica mais branca. O cabelo fica mais loiro, o olho fica mais, né, mais claro, tipo azul, verde, esse tipo de situação. Então, também é sabido por genética, né, tipo o nosso DNA, que principalmente na Europa, o Homo sapiens, né, o ser humano, ele também se misturou, né, com o homem de Neandertal. Era uma outra espécie de hominídeo. Eles não existem mais. Mas por causa dessas relações entre o Homo sapiens e o homem de Neandertal, até hoje, principalmente os europeus, têm algum DNA ainda, uma pequena porcentagem de homem de Neandertal. Do outro lado, principalmente na Ásia, o ser humano ele tem ainda o DNA de um outro hominídeo dessa época, que é o denisovano. O homem de Neandertal tem fóssil, já mostraram, né, já montaram ossos dele em museu e tal. O denisovano não, ninguém achou ainda esse tipo, vamos dizer assim, esse antepassado humano. Só se conhece por causa do DNA. Então os caras vão estudar o DNA, tipo aquela história que vai na televisão, lá saber quem é o pai e tal, você estuda lá o DNA, a genética. Tipo isso, então eles vão lá, quem que é o vô do vô do vô do vô e quem está lá atrás. Tem lá o denisovano, principalmente na Ásia. Então, esse ser humano negro que surge na África e vai se espalhando, provavelmente quando ele chega ali na Europa, por causa do frio e tal, né, ele fica mais branco, mais loiro, vamos dizer assim. E pro lado da Ásia, uma mudança assim que acontece seria, vamos dizer assim, o que no popular as pessoas falam, né, o olho puxado, né? O olho mais parecido com os chineses, os japoneses, os coreanos. Não existe ainda uma situação comprovada de como, né, houve essa mudança. Mas provavelmente nos próximos anos aí alguma coisa será dito nesse sentido. Opa, deixa eu mudar aqui para o último gráfico. Deixa eu voltar. Ou seja, o ser humano ele é Homo sapiens, mas ele tem um pouco de DNA ainda de outros hominídeos, como o homem de Neandertal e o denisovano. Os dois não existem mais, mas um pouquinho desse DNA ainda restou no ser humano. E óbvio, não precisa nem falar, seja negro, seja branco, seja asiático, que as pessoas quiserem falar, não interessa no popular. O racismo é uma coisa besta criada pelo ser humano. Por quê? Porque são todos seres humanos. O que muda é a adaptação ao meio ambiente. O lugar é mais quente, a tendência é a pele ser mais escura, queimar no sol. O lugar mais frio, mais gelo, a tendência é não ter sol, lógico, a pele não ficar mais branca, esse tipo de coisa assim, que é só uma adaptação ao meio ambiente. E aí, infelizmente, tem gente que leva a isso, começa a falar um monte de bobagem e, por exemplo, cria umas coisas bestas aí, como por exemplo racismo. Complicado, né? Mas o importante é nós entendermos que a teoria científica mais importante da criação do universo é o Big Bang, né? Através de uma explosão criou-se tudo, o Sol, os planetas e tudo mais. Um desses planetas é o planeta Terra. Tinha um continente ancestral, a Pangeia, enorme, era tudo junto. Isso se separa por causa de terremotos, maremotos e tal. É tipo um quebra-cabeça, ele se separa. Surgem os continentes que nós conhecemos hoje, né, os 5 continentes, e nesta Terra, nesses continentes, muitos animais vão se adaptando, uns existem, deixam de existir, são extintos e assim por diante, e um que surge, se adapta ao meio ambiente e resiste até hoje é o ser humano, que, né, evoluiu durante milhares de anos e chegamos onde estamos hoje. Capazes de fazer coisas fantásticas, sei lá, construir uma ponte, um foguete para outro planeta, e capaz também de fazer coisas bem, bem idiotas. E, infelizmente ainda estamos nesse meio termo aí. De qualquer forma, a partir das próximas aulas, a gente, vamos dizer assim, a gente entra no assunto da pré-história que
que vai falar sobre a evolução das sociedades, como que as sociedades deixaram de ser tribais, né, e passaram a produzir pirâmides, metal, inventaram a roda e assim por diante. Ou seja, por esta aula, agradeço, valeu mesmo, obrigado. Nos falamos. Qualquer dúvida aí, entra em contato comigo. E é isso. Valeu, obrigado e até mais.